Obrigado, Max. Gostaria de agradecer a Undime. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas só para o que é a inovação, né? Nesse momento eu estou sem conseguir ter o retorno de vocês. Eu estava te ouvindo até poucos momentos aí, mas não estou conseguindo mais. E à medida que eu vou conversando com vocês aqui, eu vou tentando colocar o meu retorno aqui para ver se eu consigo ouvi-los. Mas novamente agradecer a Undime pela oportunidade. É sempre muito importante, como empresário na área de tecnologia educacional, como cidadão pernambucano, poder ajudar a educação do nosso estado. Tá? Eu tenho um carinho muito grande pela Undime, pelas pessoas da Undime, né, pelo trabalho que vocês realizam com os municípios de forma muito serena, muito comprometida. Né? Agradecer ao presidente Natanael, à professora Elza, vice-presidente, professora Socorro, que sempre está muito atenta às questões da Undime, a você, Max, que é um verdadeiro reinventor de possibilidades e de comunicações entre parceiros e Undime, está sempre muito à disposição. Isso é muito importante. De novo, dizer que a tecnologia ela é assim. Muitos professores têm algumas barreiras com relação à inovação e a inovação ela é muito esse momento, né? Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo agora. Eu conectei o meu notebook, ele deu um problema, tá? Estou agora no meu celular e tem pessoas ligando para mim que está derrubando minha conexão. Então, esse é mundo real que eu estou compartilhando com vocês. E a gente vai tentando resolver. Então, eu vou falar um pouco aqui. Quando a Undime me convidou para poder participar desse bate-papo com vocês, eu preparei uma apresentação e essa apresentação fala sobre como era o modelo da educação antes do Covid, como está sendo a educação durante o Covid e qual a minha ideia de educação pós-Covid. E aí se eu conseguir conectar aqui as coisas, mas vamos lá, vou pegar uma fila do Max aqui, vamos lá. Deixa eu só dar um zoom aqui. Como é que funcionava o modelo da escola antes do Covid? Modelo tradicional de ensino, que é o modelo padrão, aulas presenciais, chamada em sala de aula, início das aulas em horário definido, né? Então, aquele horário padrão. Eu usei o exemplo de 7h15, porque tem relação com o horário do meu filho. Então, se ele chegar posterior a 7h15, ele não consegue entrar na aula e ele tem que esperar a próxima aula. E por que isso tem que ser assim? Né? Porque ele tem que ter disciplina, ele tem que chegar cedo, mas existem outros fatores que podem ter impossibilitado ele chegar naquele horário. Né? Quando o aluno chegava atrasado, não entrava na aula, que é o que eu falei. Sala de aula com layout igual aos anos 60. A gente mantém esse padrão tradicional e conservador do modelo da estrutura de aula. Recreio e educação física presencial na escola. E prova presencial com o professor sendo fiscal da aula, né? Então, assim, da prova. Esse é um modelo bem tradicional, é aquele que o professor aplica a prova e todos os alunos ficam ali extremamente concentrados e não pode levantar uma perna, não pode fazer absolutamente nada que não seja olhar para a prova. Então, esse é o modelo que a gente tinha, que eu acredito que todos nós passamos por ele e que tivemos que vivenciar esse modelo até então, né, antes da pandemia. Pode passar, Max, por favor? Como a escola está funcionando durante o Covid. E aí, minha gente, eu queria trazer para vocês que a gente antecipa de forma extremamente inesperada o que iria acontecer em 5 anos para 3, 4 meses. Né? E realmente ninguém estava preparado para isso. Obviamente que algumas instituições, sobretudo as privadas, já vinham investindo muito em tecnologias educacionais,
alguns casos pontuais de governos, né, mais estadual e alguns municípios, mas ninguém esperava acontecer um fato como esse, né? Então, de uma forma tão grotesca, né? Tão difícil de ser compreendida. Mas, como todo bom ser humano e o brasileiro ainda sendo muito criativo, né, na sua essência, a gente conseguiu, dentro de todas as maneiras, e aí quando eu falo a gente, eu estou me considerando dentro do cenário acadêmico, né, do cenário pedagógico. As aulas deixaram de ser dentro do modelo tradicional e elas passaram a ser online gravadas, né? Passou a ter flexibilidade de horário de início das aulas. Então, isso é uma coisa que antes a gente não imaginava que poderia acontecer. Então, as aulas em algumas instituições começaram 8 horas, começaram 9 horas. Se o aluno não poderia assistir naquele momento por algum problema que ocorreu na vida dele, a aula ficava gravada e ele tinha que dar resposta com base naquela aula, em função das atividades que eram geradas durante o período do dia. Então, existiu nesse momento uma flexibilidade muito grande para que o conteúdo fosse trabalhado dentro de uma outra perspectiva de grade de horário do aluno, da disponibilidade do aluno. A sala de aula passou a ser digital, né? Usei o exemplo do Google Classroom. Então, todas as atividades que era antes no modelo tradicional dentro da escola, ela passou a ser 100% digital, onde o professor conseguiu, através desse modelo, trabalhar vários padrões, né? Ele conseguiu trabalhar metodologias ativas, sala de aula invertida, o próprio ensino híbrido, utilizando uma única forma de entregar o seu conteúdo, através do Google Classroom. E outras plataformas aí que apareceram, muita gente usou o Meet, outras pessoas usaram o Zoom. Então, quem conhecia de uma tecnologia mais, usava aquela tecnologia, e as pessoas se ajudaram muito também nesse momento. A gente viu um momento extremamente solidário, né, do, do brasileiro, na verdade, do mundo todo, né? As atividades e provas online passaram a não ter proibição, inclusive de consultas, com respostas em tempo real após a conclusão. Então, o aluno ele passou a ser testado no seu padrão ético, né? Então, isso é muito interessante. Eu recebi várias ligações de vários diretores de escolas, onde eles me perguntavam: e aí, Cláudio, como é que vai ser a prova agora? E foi engraçado porque teve um diretor de uma escola da Paraíba que nós ficamos 2 horas conversando e batemos em um único pilar, que era o pilar que é o principal fundamento da escola, do professor, da instituição de ensino, seja ela pública ou privada, que é formar um cidadão de bem. Então, esse foi um momento muito importante de cada vez mais explorar essa confiança do professor e do aluno, da instituição e do aluno, da instituição e da família, né? Onde existiu a possibilidade do aluno ficar só ele e o computador e o quarto dele fazendo uma prova sem que ninguém pudesse observar o que estava acontecendo, né? Então, eu acho que esse foi um grande momento para que a gente pudesse colocar, por mérito do aluno, para que ele exercesse o papel dele ético e moral que os professores sempre passaram para ele dentro de sala de aula. Então, isso foi muito legal, né? Então, no final das contas, não teve o papel da inovação para poder resolver esse problema. Lógico que, trazendo no mundo real, o que é que acontece? Eu consigo, através do Google Formulários, que é o que foi muito usado para se fazer atividades e provas, colocar o tempo daquela prova e eu posso também embaralhar as questões. Então, a questão 3, a resposta dela correta para mim vai ser completamente diferente para o Max, por exemplo, para a professora Socorro e para a professora Elza. Então, isso dificulta um pouco para o aluno que ainda insiste em filar, digamos assim. Então, mas se eu possibilito para o aluno que ele faça a consulta, se ele tem alguma dúvida no momento da prova, Cláudio, mas isso é um absurdo. Será que é um absurdo? Ou será que eu estou dando mais uma possibilidade para esse mundo novo que a gente está vivendo, dele ter um conhecimento, mesmo que no momento de pressão?
E se eu defino um tempo de prova, onde eu vou encerrar aquela prova, eu vou fechar aquela prova em 45, 50 minutos, por exemplo, significa o seguinte: se o aluno não estudou para aquela prova, ele vai ter que fazer aquela pesquisa, aquela consulta, para poder responder aquela questão que ele não sabia. Logo, ele vai consumir parte do tempo que estava estabelecido para o período de prova que o professor liberou para ele. Se ele não entregar a prova naquele tempo, a prova vai fechar e ele vai perder as questões. E assim, para quem não estudou, certamente vai perder questão. Porque por mais que ele entre, que ele faça pesquisa no Google naquele momento, ou em qualquer outro acervo que ele queira fazer a pesquisa com base naquela prova, naquela atividade dele, ele vai perder muito tempo para poder assimilar aquele conhecimento, fazer a compreensão daquele conhecimento e jogar aquele conhecimento para a resposta da prova. E mesmo que ele seja muito criativo e queira pegar essa questão com outro amigo, o amigo também tem um tempo para poder fazer a prova e não vai parar para poder passar a fila para ele. Então, quer dizer, aí a tecnologia ajuda muito nesse momento e a gente começa a quebrar alguns paradigmas de como deve ser a entrega desse conhecimento, né? Lógico, que a figura do professor ela é insubstituível, né? Então, eu não seria maluco de falar isso, porque muitos dos secretários e secretárias já me conhecem aqui. Eu sou filho de professor, inclusive de rede municipal. Minha mãe se aposentou na rede de ensino do Recife. Ela não falaria mais comigo se eu falasse isso. Então, eu tenho um cuidado muito grande com o professor e continuo dizendo, o professor é o principal protagonista, seja do modelo antes do Covid, durante e pós-Covid. É óbvio que vão ficar muitos aprendizados e vão ficar muitas mudanças. Mas essas mudanças elas têm que ser de fácil adaptação, porque o papel do professor não é ser especialista em tecnologia. A tecnologia tem que apoiar o professor. Então, esse é um discurso que eu tenho a minha vida toda, e esse é um dos principais motivos que a gente está aqui conversando sobre esse tema hoje de inovação. Uma coisa super legal que aconteceu também, no modelo tradicional de aula, o professor sempre pedia para o aluno parar de conversar com o outro. E agora, nesse modelo online, o que tem acontecido é uma forma diferente. O professor ele pede para que todos os alunos bloqueiem os microfones ou ele mesmo bloqueia os microfones dos alunos. Só que chega um determinado momento, que é o que está acontecendo comigo agora, curiosamente, eu não estou conseguindo ouvir vocês, né? A gente fica muito só, porque todos os alunos estão ali, eu sei que eles estão ali, mas a gente não está interagindo. Então, o professor ele começa a provocar o aluno. E aí, o que, é que vocês acharam dessa aula? Eu queria ouvir João, eu queria ouvir Maria, porque ele precisa desse retorno, assim como um artista, quando sobe no palco, precisa daquele equipamento de retorno para que ele possa ouvir a voz dele e ver se realmente aquilo está impactando o público dele. Uma outra coisa super interessante, que eu acho que já aconteceu com muita gente, e aconteceu comigo também, no meu momento de criança, tinha um professor que eu tinha muito medo de perguntar para ele alguma coisa, porque ele era muito bravo, né? Então eu ficava com medo de perguntar, porque eu achava que minha pergunta era boba, e se eu perguntasse, eu ia pagar um mico para ele, ia pagar um mico para todos os meus amigos da sala. Então eu ficava realmente com uma vontade louca de perguntar, mas não tinha coragem. Com o Google Classroom, ele cria um canal de chat coletivo, onde o que o aluno pergunta dentro do chat público, o professor responde e todos os alunos veem aquela resposta, que inclusive pode ajudar outros alunos que poderiam ter aquela mesma dúvida. E eu também posso fazer uma pergunta diretamente para o meu professor. E isso, a gente tem tido muitos feedbacks que a relação entre aluno e professor melhorou muito. Porque o aluno que não tinha coragem de perguntar em público dentro de sala, agora ele tem coragem de perguntar ao professor, tá? Você pode mudar aí, Max, por favor? Bom, isso daqui é uma visão, tem uma parte que é uma visão minha e tem uma parte que é uma visão que é muito real, né? Que é o que a gente já tem percebido que vem acontecendo. Deixa eu abrir aqui um pouco para poder ter uma visão melhor. Como vai ser a escola após o Covid? Então, para mim, o modelo de ensino híbrido ele é irreversível, né? Obviamente que quando a gente fala de instituição pública de ensino,
a gente tem uma série de problemas que precisam ser resolvidos, né? Dentre eles, a própria questão da internet. Você não consegue ter um ensino 100% conectado dentro dos modelos da inovação, que a inovação exige, se você não tem internet. Então, essa é uma questão de política pública, onde eu avalio isso como um investimento que tem que ser feito não somente pelos municípios, mas que tem recursos muito escassos, mas pelo governo federal, né? Eu vejo aqui um papel super importante, o qual eu venho cumprimentar aqui o Alexandre Matias, né? Que eu soube desse trabalho que ele tem feito junto de alguns municípios com a Escola Conectada, eu acho que é esse o nome, de levar a internet para as escolas, e eu fico muito feliz porque existem plataformas hoje que são gratuitas e que elas não conseguem verdadeiramente se inserir dentro do modelo educacional público, porque o papel da internet é a principal base de infraestrutura para que essas plataformas possam rodar, né? Lógico que a gente tem também que a primeira escola, mas também tem que ter o acesso para o aluno, mas só em ter na escola e a gente conseguir levar algum modelo de inovação para as escolas já é um grande passo, né? Então, para mim, é irreversível o modelo híbrido, a gente está vivenciando isso agora, né? Então, a gente tem empresa de tecnologia educacional há 12 anos e a gente nunca teve tanta demanda de instituição de ensino, sobretudo privada, querendo implementar esse modelo online, não sabendo ainda como é que vai ser para frente, né? Porque tem muitos pais que já entendem que talvez o modelo online ele tem que ser disponibilizado também, né? A gente não sabe quando vai acabar essa questão do Covid, infelizmente. Ainda estamos muito no vai e vem, então tem muita coisa incerta, isso é muito ruim, porque a gente não consegue tomar decisão, a gente não sabe o que é que vai ser do amanhã, e os pais estão muito preocupados se vão colocar os seus filhos, porque não é somente o fato de uma criança ser contaminada por Covid, mas é o fato dela voltar para casa e tem pessoas idosas que não podem se contaminar, enfim, é todo um processo muito difícil que aí a educação online ela tem feito tem tido um papel muito importante. E aí a gente traz os conceitos, né? Sala de aula invertida, que é uma coisa muito legal. A gente tem um caso de uma escola no Ceará que já funciona com o Google, eu acho que há uns 3 ou 4 anos. É um caso nosso lá, de sucesso, em Fortaleza, essa escola. E uma professora me ligou outro dia, feliz e, assim, super impressionada com o valor da inovação. Ela acordou, ela disparou uma atividade para os alunos, dentro do modelo de sala de aula invertida, então eles receberam as atividades no Google Classroom, e ela, enfim, tomou banho, tomou café e voltou para a escola. E foi para a escola. Quando ela chegou na escola, a atividade que ela tinha enviado para os alunos era para ser aplicada dentro da sala de aula, só que quando ela chegou lá, eles já tinham respondido tudo. Eles já tinham entendido, compreendido o conteúdo e já tinham respondido as atividades. E ela disse que foi extremamente assustada, porque ela disse que, olha, eu tinha planejado como ia ser a minha aula dentro daquela perspectiva, e eu tive que mudar e me reinventar em 5 minutos e a gente passar a discutir aquele tema de forma totalmente diferente, já com o conteúdo inserido dentro do cérebro deles. Então, é uma coisa muito legal. Algo que foi muito surpreendente, assim, muito gratificante, sobretudo no lado humano, foi a metodologias ativas, né? Então, tivemos vários casos de professores que tiveram algum tipo de dificuldade, e nesse momento, e é muito emocionante esse lado da inovação, quando a gente consegue compreender que existem valores que são muito maiores do que simplesmente a tecnologia, e aí a gente está muito ligado, conectado às pessoas, né? Quando os alunos conseguiram compreender que o professor tinha uma certa dificuldade no uso da tecnologia, e aí verdadeiramente eles começaram a atuar com metodologias ativas, ajudando o professor no uso da inovação. Isso é muito bonito de se ver, né? Isso é uma troca muito importante de valorização, sobretudo dos professores, porque ficou muito claro que, que a importância e o papel do professor na vida deles.
e eles tiveram a oportunidade de retribuir isso de uma forma muito grandiosa, né? E assim, a gente teve vários casos, conversando com o Max hoje, ele passou para mim um caso do GGE também, de uma professora, que foi super acolhida pelos alunos, e assim, é muito bonito de se ver. Eu realmente, é quando a gente entende que a inovação sem as pessoas não tem nenhum sentimento, não tem nenhuma relação positiva, né? E que junto eles conseguem fazer coisas extraordinárias, né? As tarefas e provas passaram a ser 100% online, porque a questão do presencial não existia mais. Consequentemente, a gente conseguiu perceber que a gente pode trabalhar sem papel, né? Por um lado, economizando para a administração pública, né? E, por outro lado, a gente entendendo que a gente pode contribuir para o ecossistema, né? Modelo de ensino com foco em resultado, sem cobrança das entregas no modelo tradicional. Então, o modelo tradicional, o professor dá uma tarefa e na próxima aula ele cobra. Né? Eu entendo que esse modelo ele vai mudar. A gente vai trabalhar muito a questão da produtividade com base no aprendizado. Então, possivelmente, isso vai ser tratado semanalmente com as entregas dos alunos por um período semanal. Então, ele vai se comprometer, ele vai se planejar, o professor vai se planejar mais, né? Então, ele vai deixar de passar tanto tempo corrigindo a atividade e vai passar a se planejar mais. Eu acho que esse é o modelo para frente que vai ser muito forte, né? Então, o aluno vai ser cobrado muito mais pela produtividade dele, com base em um perfil, em uma forma de aprender que cada um tenha, e aí sim o uso da inovação vai ser importante. A escola terá que ensinar outras habilidades, como gestão de tempo, empreendedorismo e educação financeira. Esses temas eles passaram a ser muito fortes durante esse período da Covid, né? Oportunizou trazer temas diferentes como esse. E muitas atividades voltadas para a competência socioemocional. Porque é o seguinte, pessoal, não adianta a gente também focar muito no modelo online se a gente não está trabalhando no aspecto humano. Né? Então, competências socioemocionais é extremamente importantes, senão a gente vai ter um aluno altamente conectado, mas com outro tipo de problema. Né? Então, um aluno que fica sem se socializar, né, ele pode ter problemas futuros na vida dele. Então, existe esse ato, isso para mim é um ponto negativo, que tem que ser trabalhado. Eu não acredito somente que o modelo online consiga resolver isso. Né? Eu acho que isso é algo que vai ter que ser muito bem estudado, né? Como é que vai ser feito. Pode passar aí, Marcos, por favor. E o que é que fica de aprendizado, né? O professor vai precisar se adequar e se reinventar. A escola precisa mudar a sua forma para entender o novo aluno, se esse aluno verdadeiramente é novo ou já era novo, né? Do ponto de vista da inovação, mas muitos dos aspectos aí foram modificados e existiu no início uma adequação muito grande, né? Sobretudo na questão da disciplina. Se a inovação já era inevitável, agora se tornou obrigatório. O modelo de ensino é obrigatório. O modelo de ensino vai passar a ser totalmente gamificado em alguns aspectos que são importantes, sobretudo para a socialização. Então, a gamificação é uma coisa que foi muito vista durante esse processo do Covid e que muitas instituições já têm colocado em prática como também sendo irreversível. A gamificação, ela integra não somente o professor e o aluno, mas os alunos, ela trabalha uma parte do cérebro muito importante. Então, eu acho que é algo que vai ser muito explorado, sobretudo nessa parte que será tratada no online e que também tem muitas atividades que podem ser praticadas no presencial com essa parte de gamificação. De novo, os professores e as instituições vão ter que se planejar mais, né, para esse modelo online, mas à medida que eles se planejarem, eles vão perceber que a inovação não é tão traumática, né, como se imaginava antes do Covid, porque realmente muita coisa teve que ser feita de forma muito radical, né? Os professores tiveram que aprender de todo jeito e isso daí tem um lado positivo, mas tem um lado muito traumático, né? O meu pai é funcionário público federal e ele
teve muita dificuldade, ele tem mais de 70 anos, para poder se adequar a esse modelo online, porque o computador dele não funcionava bem, a internet dele era ruim, porque ele nunca precisou trazer o trabalho dele do presencial para dentro de casa. Então, eu tive que ajudar ele, tive que trocar a internet dele. Então, isso teve realmente um trabalho de conscientização para ele, que não tinha essa experiência do remoto, e que eu pude perceber na prática que realmente as pessoas tiveram muita dificuldade nessa adaptação, mas que conseguiram romper. Ele consegue fazer hoje tranquilamente, com muita dificuldade, mas ele conseguiu superar essa barreira, né? Não tem espaço para colocar barreira na seção de inovação. É a escola e o professor que insistir nesse modelo analógico vão ser engolidos pela inovação, como foi feito agora durante o Covid. Né? Esse é um tema que a gente já discute há bastante tempo e que agora a gente teve que colocar em prática. As escolas e os professores vão precisar investir em gravações atrativas de videoaulas, né? Então, os professores precisam ser ensinados de como gravar bem uma aula, como posicionar bem uma câmera, enfim, como criar uma aula que possa verdadeiramente atrair a atenção do aluno e não dispersar. Então, o professor não nasce com essa habilidade. Então, as instituições têm que pensar de que forma vai levar essas habilidades e essas competências para os professores. Né? Eu acho que dentro do processo de capacitação que se vê tanto na instituição de ensino público, essa parte de inovação tem que ser bastante trabalhada, como a professora Elza colocou no início da fala dela aí. Escolas vão priorizar, aí falando de escolas particulares, é o que a gente já tem ouvido de diretores, né, e proprietários de instituição de ensino, que eles vão priorizar realmente professores que têm alguma habilidade com tecnologias educacionais. E o Google é muito bom para isso, porque ele é de fácil usabilidade e ele tem um programa de certificação internacional, nível 1, nível 2, de trainer, de innovator, que faz com que o professor ganhe esse certificado, o certificado é dele, não é da instituição, e que ele possa verdadeiramente levar isso para a vida dele, né? E ética e caráter serão colocados em prática a todo momento, né? A gente tem percebido isso no slide anterior, quando eu falei de que a gente permitiu que os alunos fizessem esse trabalho de execução de provas e atividades sem que nenhum professor, nenhum fiscal ficasse do lado dele fazendo aquela averiguação se ele estava consultando, se ele estava dentro do filando ou algo desse tipo. Então, a gente vai trabalhar muito esse aspecto de formação do ser humano mesmo, que é o principal papel, na minha visão, da instituição de ensino e dos pais para os alunos, crianças e adolescentes. Então, sobre o antes, o durante e o depois que eu queria falar é sobre isso. E como a gente pode ajudar a instituição de ensino, né? Que eu acho que é o que muitos secretários estão aqui querendo ouvir essa fala. Então, assim como o Google, existem outros fabricantes que também têm se colocado à disposição, não só agora no momento do Covid, mais fortemente agora no momento do Covid, mas no modelo que já vem sido colocado gratuitamente, né? O próprio Google Education. A gente já fez várias palestras, inclusive para a Undime, onde a gente colocou sempre à disposição das secretarias que eles poderiam utilizar sem nenhum custo todas as ferramentas do Google, né? E se você puder passar aí, Max, eu te agradeço. De que forma a gente pode ajudar esse período agora? Como apoiar? Então, a gente trouxe aqui um modelo de oferta para as instituições, para as secretarias de educação, que é a implementação, ou seja, a gente vai criar o painel do Google, a gente vai cadastrar, primeiro a gente vai liberar a doação do painel com o Google, depois a gente vai criar todos os e-mails de professores, de alunos e da área administrativa da Secretaria de Educação. A gente vai criar todas as salas de aula remota, né? Então, todas as salas digitais, a gente vai agrupar esses professores e esses alunos dentro dessas salas, então a gente vai entregar isso pronto. A gente vai formar professores e a gente vai criar um canal de comunicação com esses professores
para tirar dúvidas dele. Pode passar aí, Marcos, por favor. O que é que a gente vai trabalhar aqui nessa formação? Então, a gente vai trabalhar o Google Drive, onde a gente vai ensinar o professor como ele armazenar os arquivos dele, como ele colocar um vídeo para ele poder disponibilizar um link para os alunos com base em uma atividade que ele vai realizar. A gente vai usar o Google Documentos para que a gente possa fazer trabalho em grupos e continuar socializando os alunos mesmo que remotamente, e o professor consegue visualizar o que cada aluno daquele grupo inseriu naquele trabalho, porque pelo login do aluno, o professor já, quando ele entra no documento daquele trabalho que ele disponibilizou para os alunos ou para aquele grupo, ele já consegue ver de imediato o que cada aluno fez, né? Tem a parte de planilhas também, mas eu acho que para esse momento não é tão interessante, porque a gente não vai tratar isso. A parte do Google Apresentações, e vamos usar muito o Google Formulários, né? Então, o Google Formulários tem sido uma ferramenta extremamente assim apropriada para esse momento, né? Tanto para o professor como para o aluno. Cláudio, mas o professor vai ter habilidade para usar, para fazer um Google Formulários? Veja, o que muda do Google Formulário para o modelo do Word que o professor produz a prova dele, e dentro do modelo bem tradicional, ele, como é que é feito? Ele faz a prova no Word ou no Google Docs, ele envia esse arquivo para a escola. Antigamente, né, que eu não sou tão jovem, aí a escola rodava, né, agora ela imprime, né, antigamente era rodar. Então, ela imprime aquele documento e aquele documento é distribuído para os alunos, e os alunos fazem a atividade, depois o professor recolhe todas aquelas atividades e leva para casa para poder corrigir. Tá? O que é que muda? A mesma dinâmica. O professor vai criar as questões, só que ele também já vai colocar as respostas. É só o trabalho a mais que ele vai ter que ter, mas ele não vai ter o trabalho de ter que corrigir todas as atividades depois, que era uma coisa que atrapalhava muito a vida da minha mãe. Eu lembro que à noite ela ficava lá corrigindo centenas de atividades dos alunos e era muito cansativo para ela, porque já passava o dia todo ensinando e tinha que chegar em casa ainda para corrigir atividades de alunos e ainda fazer novas atividades e ainda dar atenção à família. Então, o Google Formulários ele ajuda, inclusive, ao professor a se planejar mais e ter mais tempo para a vida dele, que é super importante. Pode passar aí, Max, por favor. Aí o Google Classroom, Google Sites, a gente colocou tudo aqui, mas para a oferta, para a gente ter um impacto mais forte, a gente vai trabalhar o Google Drive, Google Formulários, Google Classroom e Agenda e Hangouts, que é o Meet, né? Então, isso é o que importa para esse momento, para que o professor possa entregar algo para o aluno de forma remota, de forma muito simples, sem gerar complicação para o professor. O nosso papel é simplificar a vida do professor, é tentar fazer de uma forma mais simples o que ele já faz no modelo analógico e que toma muito tempo dele. Então, a nossa maior dificuldade é mostrar para ele que isso é possível de forma muito tranquila. Pode passar, Max, por favor. É o suporte e acompanhamento que a gente disponibiliza. Pode passar, Max. E aí é legal. Eu queria abrir um parênteses aqui, porque quando a gente fala em modelo de, de plataforma, como o Google, por exemplo, plataforma educacional do Google, as pessoas sempre perguntam: tem conteúdo ou não tem conteúdo? Então, a Fundação Lema, através de um outro parceiro do Google chamado Amplifica, eles desenvolveram um material, um conteúdo educacional que vai. Pode passar aí, que é para o ensino fundamental. Passa aí, Marcos, por favor. Próximo slide. Opa, desculpe. Se você puder voltar um. Ótimo. Então, o programa compreende 8 semanas de trilhas com experiências de aprendizagem totalmente gratuito. Né? Esse direito autoral eu estou disponibilizando aqui para que todos possam ter acesso, não poderia perder essa oportunidade, mesmo não sendo nosso. O conteúdo foi desenvolvido pelo Lema, com apoio do Amplifica, mas é um conteúdo que está gratuito, 100% orientado
pela BNCC, e assim, eu acho que deve dar aí 8 semanas, uns 3 meses aproximadamente, que vai do primeiro ao nono ano de conteúdo disponível, para que vocês possam usar o Google, linkar esses conteúdos e gerar atividades para os alunos. Então, está tudo prontinho, que a gente vai ajudar vocês, é como, dentro do Google Classroom, linkar esses conteúdos com base em cada série aí e ajudando cada professor a construir a sua base de conhecimento e entrega. Pode passar, Max, por favor? Bom, eu acho que aí falando um pouco dessas trilhas, né, de aprendizagem, dizer que isso é mais um trabalho, o Lema, vocês sabem disso, ele faz um trabalho extraordinário na educação do Brasil e sempre surpreendendo com coisas extraordinárias, né, e não podia ser diferente no momento do Covid. Pode passar aí, Max, por favor. Então é isso. Era essa mensagem que eu queria passar para vocês aí, mesmo com tanta dificuldade tecnológica que eu estou tendo aqui. Então, eu também estou em Gravatá, gente, assim, o acesso aqui é muito ruim, mas eu acredito que todos tenham ouvido e espero que tenha sido muito gratificante para vocês aí. Me coloco à disposição com os telefones para que os secretários... E, Marcos, você pode disponibilizar essa apresentação depois para todos os secretários, tá? Ela não tem nenhum problema em você disponibilizar isso aí. Muito obrigado. Convidar a professora Elza, que iniciou conosco, né, a professora Maria Elza da Silva, para fazer uma mediação, né, na fala do Cláudio, do que foi tratado aqui nesse primeiro momento. Professora Elza, seja bem-vinda novamente. Pois não, Maxwell, muito obrigada. Eu gostaria de fazer ações quanto à fala de Cláudio no que diz respeito à importância do papel do professor. Eu vejo que a tecnologia, ela não substitui o papel do professor. Entenda também que o ensino híbrido e o uso da tecnologia não veio com o Covid. O ensino híbrido e o uso da tecnologia potencializou com essa pandemia. Porém, nós temos um movimento nas nossas escolas que nos traz uma condição de estratégias inovadoras também. Aquele modelo de ensino bancário, aquele modelo de ensino tradicional, onde o estudante só ouvia, isso já foi superado há muito tempo. Considero extremamente importante hoje, né, o uso de tecnologias, porém tenho uma grande preocupação. Preocupação essa que se dá pelo fato de que a condição financeira e social de muitos dos nossos estudantes não permite que eles tenham alcance ao uso de tecnologias. Ou não têm conexão ou não dispõem de aparelhos tecnológicos. Então, isso nos traz uma grande preocupação e observamos que a desigualdade aumenta na educação diante desse contexto. É interessante, é importante, é um instrumento que nós estamos tendo hoje, é um instrumento que nós estamos tendo para facilitar o acesso, fazer com que as atividades remotas, as atividades ou em distanciamento, como queira se chamar, elas cheguem até os estudantes. Porém, nós temos muitos estudantes que estão recebendo atividades impressas, dadas essas dificuldades, dadas essas questões sociais. Então, o que é que pode acontecer nesse contexto? A tecnologia também pode vir com um mecanismo de ajuda de uns aos outros. Ela, por si só, ela não se define no contexto educacional. Ela precisa do apoio, da ajuda colaborativa de muitas mãos para fazer acontecer. É importante, é interessante, mas nós precisamos entender que ela não substitui o papel do professor e também entender que ela já acontecia no chão da escola. Não acontecia
como vem acontecendo hoje, dada a necessidade da excepcionalidade que estamos vivendo. Antecipou algo que iria surgir há 5 ou 10 anos. Foi antecipado. Então, dada essa antecipação, nós estamos nos reinventando, ressignificando práticas, e esse novo normal, nós estamos aprendendo, nós estamos olhando para ele e precisamos olhar para ele com um olhar novo e não com um olhar de passado. E esse olhar novo é que nos está dando a condição de ressignificar nossas práticas. Eu considero fundamental hoje a mediação do professor, quer seja a mediação do professor através dos meios tecnológicos, quer seja a mediação do professor na interação pessoal, mas a interação de sala de aula, a interação, o contato professor-aluno, ele já existia por meio tecnológico. Não de uma forma aguçada, de uma forma urgente, de uma forma tão acelerada como nós estamos vivendo hoje. Sei de toda a importância da tecnologia, mas eu gostaria de tecer essas considerações, dada a necessidade de que é fortalecer o trabalho do professor e de que é fortalecer a interação tecnológica do professor com o estudante, mas o ensino híbrido não é nada novo, o uso da tecnologia também, ele veio potencializar agora, e potencializou forte, e nessa potencialização forte é onde nós estamos nos ressignificando, é onde nós estamos tentando acompanhar uma evolução que nós iríamos tratar dela há 5, 10 anos lá na frente. É isso, Maxwell.